Irmãos, a paz do Senhor. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Quase eu perdi o culto, não foi? Eu não sei se o pastor Adaías explicou para vocês sobre como a gente teve que fazer todo um arranjo para que desse certo hoje à noite. Tem que fazer pose? Não, não, né? E aí eu tive uma prova agendada para hoje e era para amanhã, para o período da manhã. E depois que o cartão de local de prova saiu, eles marcaram turmas para amanhã e para tarde e me colocaram de 14 às 18. E eu estava acertado com o pastor Mardones para estar ministrando hoje numa igreja na Caucaia. E fiquei preocupado, porque como nós faríamos agora? E aí eu pedi socorro ao pastor Adaías. E ele não sai dia de domingo. Então ele saiu por causa de mim. Eu peço perdão, viu? E aí eu disse para ele, como a prova termina às 6, eu corro 6h15, eu estou na igreja. Não vão dizer para ele que eu cheguei às 8 não, viu? É porque não deu mesmo para chegar antes. Mas eu cheguei, cansei, né? Cheguei, estou vivo. E se eu estou vivo, está tudo certo. Quem está vivo comigo? Eu quero ser bem breve, viu? Vou usar 50 minutos não, senão os irmãos não vão mais querer me ver aqui nunca mais. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Aqui no livro de Marcos, capítulo 5. Prazer rever todos os irmãos mais uma vez. Danilo, que Deus te abençoe. Muito bom te ver. Família está também, né, Danilo? Está também? Graças a Deus. Marcos capítulo 5. Vamos aqui a partir do versículo 24. Meus irmãos, eu estou com a minha voz um pouquinho decadente aqui. Então, eu não vou ter muita potência para eu falar não, tá? Vai ser assim nessa maciota. E a gente vai procurar aqui compreender aquela porção que o Senhor tem colocado ao nosso coração para ministrar para convosco nessa noite. Quem encontrou o texto de Marcos, capítulo 5, e o versículo 24, diga amém. Diz assim: E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam, e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas, de muitos médicos. Tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes, cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. Ela sentiu estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula,
sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai tu em paz e ser curada desta tua aflição. Eu fiz questão de ler bem vagarosamente, para que nós possamos degustar cada parte colocada aqui nesse texto, considerando, meus irmãos, que sendo o Espírito Santo que inspira a escrita da palavra, nenhuma das palavras, nenhum dos vocábulos que foram inseridos aqui no texto, eles foram colocados por acaso. Considere que todos os vocábulos utilizados para a escritura do texto foram guiados por um Deus que delineou propósitos para a sua palavra e planejou que esta palavra fosse pão, fosse cura, fosse alimento, não somente para aqueles dias, mas para toda a história, inclusive para nós aqui hoje. E eu me peguei ali hoje de manhã, entre os textos da minha prova e o texto sagrado, meio que me dividindo ali entre os textos e pensando no que o Senhor me guiara para falar convosco nesse lugar. E de repente eu comecei a olhar para esses detalhes do texto, porque qual era o contexto dessa moça, gente? Eu acho que esse texto já deve ter sido pregado. Se você tivesse possibilidade de contar, se você tivesse condições de voltar atrás na sua mente, para você contar, sobretudo os crentes mais velhos na congregação, na vida cristã, se você voltar atrás, você vai contar que esse texto já foi pregado enésimas vezes. E interessante que todas as vezes que o texto ele é repetido na congregação, Deus ele tem ali uma forma peculiar, diferente, para se utilizar do mesmo texto, para falar com você, te animar, te levantar, te alertar. E eu aqui meditando no contexto dessa moça, muitos pregadores, muitos pensadores fazem as conjecturas deles sobre a história dessa mulher do fluxo de sangue, porque na verdade não há nenhuma biografia bíblica sobre essa mulher. Na verdade, ela é um dos personagens bíblicos que não tem nome. E não é porque ela não tivesse um nome, ela tinha um nome, mas o que interessou aqui não foi o nome dela, mas a fé que aquela mulher portava. E se eu começasse a pregar nessa perspectiva aqui, já daria muita coisa para a gente pensar, porque não é o teu nome que importa, entende? E Marcos, escrevendo aqui no texto, ele diz que ela já havia 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue que lhe acometia. E aí os pregadores falam sobre o ciclo menstrual, que desde o primeiro dia, talvez lá pelos 11, 12 anos, não se sabe ao certo, ela tenha menstruado pela primeira vez, aquele fluxo não parou mais. E conforme os preceitos da palavra e da lei, uma mulher nesse ciclo era considerada imunda. Então eu não estou falando daqui de nada meu, tá? É da palavra, por favor, não me levem a mal. As mulheres eram consideradas imundas, era um outro tempo, um outro contexto. E elas não tinham que ficar no meio do arraial para evitar que alguém tocasse nela, que um homem lhe tocasse, porque só em o fato de lhe tocar, ele também já seria imundo. E ela tinha que passar os dias daquele ciclo em um ambiente fora da cidade,
construído para o fim de recepção dessas mulheres. Todo mês elas iriam ali, passava aquele tempo do ciclo, e depois que terminavam, elas voltavam ao pôr do sol, e ao entrar na cidade, ao encontrar-se com o sacerdote, elas ofereciam um sacrifício ali, eles ofereciam uma pomba em sacrifício, e somente então, depois dessa purificação, ela estava pronta para retornar ao seu lar. Quem está entendendo isso aqui? Complicado, né, gente? Complicado. Agora, todas as mulheres já sabiam que normalmente todo mês elas iriam, a menos que engravidassem, elas estariam ali todo mês, iam, voltavam. Aquela moça não, ela foi e esperou que o dia terminasse, e a colega voltou, a outra voltou, e o dela não passou. E passou-se uma semana, chegou a outra semana, a colega do mês passado voltou a ela no mês seguinte: mulher, tu ainda está aqui? Estou aqui ainda, mulher, não passou ainda. E os dias foram passando, gente, e aquele problema foi se agravando, e foi assustando a família. Eu não sei se tem alguém hipocondríaco entre nós, mas há pessoas que, quando tem um certo sintoma leve de qualquer coisa que seja, já corre para o médico, já corre para a farmácia, já procura um jeito de se medicar, já fica achando que tem que contar os dias. Porque eu conheci uma certa feita trabalhando em um hospital, e todos os dias tinha uma senhora que estava ali na emergência pegando uma fichazinha para ela, todo dia na emergência pedindo a ficha para ela. Depois ela passou uns 15 dias, uns 20, a gente até esqueceu. Depois a gente lembrou: cadê a fulana? Nunca mais apareceu. A gente já sabia até o nome dela. E aí no dia que ela apareceu, ela pegou a fichazinha: oh, tudo bem, nunca mais tinha vindo. Pois é, bem-vinda. E ela foi até o consultório do médico, e ele também percebeu a ausência dela. Ele disse: a senhora não tinha mais vindo aqui, não tinha mais comparecido. Ela disse: pois é, eu estava doente. Quando ela de fato precisou ir para o hospital, ela não foi porque estava doente. Mas o que eu quero que nós entendamos: essa moça aqui, gente, ela precisou definitivamente ser internada, mas não tinha internamento. O texto diz que a família, ela gastou tudo quanto eles tinham. Você consegue entender quando o texto, quando o Espírito Santo traz ao escritor essa palavra? Ela gastou tudo. Enquanto tinha uma galinha para vender, meus irmãos, um queijo, enquanto tinha qualquer coisa de riqueza, de possibilidade financeira, a mulher vendeu tudo. E de nada continuava do mesmo jeito. E me parece aqui pelo texto que os próprios médicos, eles já estavam agindo de má fé. Eles faziam mal a ela, trazendo medicamentos que já lhe faziam piorar. Meu Deus. O que eu quero que nós entendamos, meus irmãos, é que dentro daquela comunidade ali, aquela moça estava fora do seu contexto social. Ela não tinha mais noção quem era aquela outra adolescente do mesmo topo que ela, que quando ela saíra de sua casa, era a sua colega de escola, era aquela que brincava com ela. Porque os anos foram passando, e na fase de adolescência, as mudanças são rápidas. 12 anos depois, já é uma mulher. As outras que ficaram para trás já casaram, já tiveram filhos, já foram morar em Roma. Alguns que ela conhecia naquele tempo já morreram. A vida lá fora já criou um contexto diferente. E onde eu estou enquanto a vida passa? Eu estou dentro de uma comunidade de pessoas que estão ali cobertas de preconceito, cobertas de impossibilidade, sem nenhuma chance de construir alguma coisa, seja lá o que for, sem nenhuma perspectiva, não tinha mais nada para fazer. A vida está passando e ela está ali dentro. Meus irmãos, eu acho lindo aqui pensar sobre isso, porque um dia,
ela ouviu falar. Ela não esteve na praça e de repente ela viu Jesus curar ninguém. Ela não esteve em nenhum ambiente em que ela de repente tenha a possibilidade de ter visto ao longe Jesus, e nem de ter visto nenhum dos milagres de Jesus, porque tinha muita gente vendo, gente, o paralítico andando. E é muito mais fácil de você ter fé quando você vê alguém dizer o seguinte: levanta e anda, e o homem anda. É muito mais fácil de você ter fé quando você vê a coisa acontecendo. Mas a única informação que aquela moça tinha de Jesus era quando a sua mãe, uma vez mês, a visitava ali dentro, e ela dizia: olha, tem um homem por aí fazendo milagres. E ela se aconchegava mais perto da mãe e dizia assim: fale mais sobre ele, eu quero saber mais sobre Jesus. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, o coração dela se encheu de esperança, e ela percebeu que Jesus seria a chance da virada da sua vida. Eu queria começar a pensar aqui, porque nós estamos diante de uma plateia, uma multidão de pessoas, que por vezes aguarda uma virada na vida, aguarda uma situação que lhe proporcione uma reviravolta. Todo ano, quando chega o mês de dezembro, gente, chega a passagem do ano, o culto da virada. Eu sempre penso muito sobre isso, meus irmãos, porque todo mundo quer estar ali presente para pegar na mão do outro e dizer assim: olha, feliz ano novo. Olha, esse ano vai ser o ano, hein? Anota aí. Esse ano que passou não deu certo não, mas esse ano que vem, eu acho que vocês ouviram 1 quilo disso aí no dia 1º. 2024, ó, pode anotar. Mas, meus irmãos, o ano passa, e quando chega dezembro, percebe-se que ficou no mesmo lugar de janeiro. Nada mudou, nada aconteceu. Vamos fazer plano de novo para o outro ano? E nessa brincadeira nós temos pessoas que estão há 10 anos, 12 anos, parados no mesmo lugar. Nada, na dica de nada acontece. Mas Jesus, sabendo que você estaria aqui hoje, nessa noite, Ele traz Marcos capítulo 5 para dizer: aquela mulher decidiu viver uma virada. E eu entendi, meus irmãos, que a virada de perspectiva na nossa vida não tem a ver com a virada do ano, não tem a ver com questões que estejam externas a você, mas tem a ver com algo que está aí dentro do seu coração, algo que palpita dentro de você, dizendo assim: eu ouvi falar e eu entendi que Ele é a saída, e eu vou em busca dEle. Essa mulher aqui, meus irmãos, teve que enfrentar tantas coisas. Primeiro, ela teve que enfrentar ali dentro uma multidão de pessoas, porque ela estava frágil, 12 anos sangrando, anêmica, sem força. Ela não tinha condição de andar de salto alto que nem vocês, né? E nem podia, porque ela não podia sair de onde, gente? Do arraial. Se ela fosse vista fora do arraial, ela poderia ser o quê? Apedrejada. Ela não estava autorizada a ficar no meio da comunidade. E ela sabia que a única chance para ela era Jesus. A gente tem duas opções: ou a gente vai a Jesus e enfrenta todos os desafios da jornada, ou a gente fica no arraial. Está entendendo? Ou a gente enfrenta os desafios da caminhada da fé,
ou a gente fica dentro do arraial. Primeiro porque, gente, naquele contexto, uma mulher, e aqui com todo o meu respeito, por favor, eu estou falando daquele contexto, uma mulher não era nem contada, gente, quando se contava os habitantes da cidade. Vocês lembram que quando contou-se os que trilhavam o caminho do deserto a Canaã, contou-se os homens fora quem? Mulheres e crianças. A esfera pública não era compartilhada com as mulheres. E algumas vezes em que Jesus se reúne e as mulheres chegam, são lugares muito específicos. Então, primeiro porque ela estava enferma de uma doença, de um problema, de uma aflição, o texto chama de aflição, que a sociedade não lhe permitia estar junto. E uma vez que não lhe permitia estar junto, ela não podia ser vista, então era coberta. Ela tinha que ir por baixo. Ela tinha que se esconder. Vergonha, medo de morte, críticas, pessoas que lhe apontam. Quantos homens naquele meio deram uma cotovelada dizendo assim: sai, você está me atrapalhando, você está no meu meio. Meus irmãos, ela teve que enfrentar o preconceito por ser mulher, o preconceito pela sua aflição. Ela teve que enfrentar a sua fragilidade física, emocional, diante de uma multidão sem escrúpulos, de pessoas que estavam ali para satisfazer os seus próprios desejos e vontades, e não estavam nem um pouquinho preocupados com a fé de A ou de B ou de C. E é possível que você que entrou aqui nesta noite tenha enfrentado tantas dificuldades nessa sua jornada, que você se identifica com esta mulher. Porque as pessoas que deveriam estender a mão para você e dizer assim: eu vou te levar até Jesus, são as mesmas que te fazem sucumbir. As pessoas que deveriam orar pela tua vida são aquelas que criticam você. Pessoas que deveriam estar te levando à presença do Pai são aquelas que estão com preconceitos por causa da sua vida, da sua condição financeira, por causa daquilo que você veste, por causa da sua vida. E muitos já têm desistido da caminhada por causa da multidão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: o compromisso de Jesus nunca foi com a multidão. Certa vez João escreveu isso: Jesus estava sendo duro e a multidão toda começou a sair de perto. E Jesus disse para os discípulos: olha, vocês querem acompanhar? Pode acompanhar, porque eu não tenho compromisso com eles. E aí Pedro entendeu, ele disse: Senhor, não tem para onde a gente ir, porque só o Senhor tem palavra de vida. Se está difícil, meus irmãos, sabendo onde é que está a minha vitória, como é que vai ficar se eu der ouvido àqueles que querem o meu mal, aqueles que têm inveja de mim? Ela enfrentou uma multidão, ela enfrentou os seus problemas, multidão de pensamentos, multidão de sofrimentos, multidão de desafios. Tem muita gente que acha que tem o poder de determinar aonde você tem que chegar. Você conta o seu plano, o seu sonho, e a pessoa já tem o poder de dizer se vai dar certo ou se não vai. Isso aí não dá em nada. Meus irmãos, se eu fosse dizer para você ou para vocês as palavras que eu ouvi na minha adolescência em relação à minha pessoa, pastor Adaías já deve ter falado aqui inúmeras vezes.
o quanto as pessoas o apontavam dentro do seu período de imaturidade, ainda na adolescência, e diziam: não dá em nada, esse aí não dura uma semana. Quantos já estenderam as mãos para você para dizer assim: olha, essa daí pode lavar as mãos porque não serve para nada, essa daí vai dar para ruim, esse aí não serve para nada. Mas eu gosto de Jesus, sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus olha simplesmente para aquele homem que não serve para nada, não presta para nada, não tem futuro nenhum na mão das pessoas, todo mundo olha torto, ninguém dá nada por ela, e Jesus dá um banho de salvação nele, e nela levanta, salva, cura, e traz e coloca aqui dentro da igreja, para adorar o seu nome. Cadê essas pessoas que Jesus encontrou nesse lugar? Cadê as pessoas que Jesus encontrou? Cadê aqueles que não prestavam para nada, mas Jesus te achou? Jesus te achou. Isso é lindo, isso é bom. Eu estou aqui porque eu venci a multidão. Jesus te chamou para vencer, querido. Tem muita gente querendo te parar. Você entrou aqui para ouvir isso. Ninguém vai te parar. Oh glória, ninguém vai te parar, ninguém vai te barrar. Aqueles que pensavam que o seu ministério acabaria, vão se decepcionar. Jesus vai te levantar. Mas eu tenho que viver uma virada, porque do jeito que está não dá certo. Bora acompanhar a moça. Aleluia, glória a Jesus. Não aceite que as pessoas determinem, porque elas não sabem, gente. Elas não sabem, o pensamento delas não é capaz de saber o seu futuro. Só Deus sabe aquilo que Ele escreveu para você. Olha Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, e não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, de vitória. Ninguém é capaz de impedir aquela mulher de chegar até Jesus. E ela sabia tanto que tinha que enfrentar isso, gente, porque ela sabia o que aconteceria. Olha o que ela disse. Isso não foi depois que aconteceu, isso foi antes. Ela disse assim: olha, isso foi antes. Se tão somente eu tocar, está na hora ou está antes? Está antes ou está na hora? Foi antes. Se tão somente eu chegar lá, e não é que eu diga assim: eu vou me ajoelhar aqui e pedir para Jesus derramar um bálsamo sobre a minha cabeça, todo mundo vai ficar olhando, vou ser curada. Não, se eu tocar só nas... Ela que planejou isso. Você percebe que tem coisa que tem a ver com Jesus, mas tem coisa que é contigo? Quando você absorve o que está externo a você e você decide parar, foi você. Quando aquela mulher viu tudo ao seu redor querendo lhe parar, e ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou tocar nele. Qual é a saída? Só tocando na orla eu serei curada. Ah, gente, que coisa linda. Ela precisou vencer também, gente, a sua fraqueza. Versículos 25 e 26. Estava fraca. Ela não tinha força. Ela ouviu falar de Jesus. Versículo 27. Tem muita gente tão fraca, gente, que não é capaz nem de vir mais ao culto. Nós somos rodeados de pessoas que você vê na igreja e depois você precisa fazer uma visita lá, porque senão você não vê-la novamente. 3 meses depois ela aparece, e quando você conversa com ela, ela fala assim: ah, irmãos, são as lutas. Essa semana eu me encontrei com um desses. Oi, meu irmão, Pai do Senhor, como é que o senhor está? Estou muito bem não, né, pastor, porque não estou na casa do Pai. Eu falei: e o que é que está faltando? Será que Jesus vai ter que ir lá na sua casa te buscar? Existem coisas que são da parte de Jesus, mas existem coisas que são da nossa parte. É você quem tem que olhar e dizer o seguinte: se eu tocar, vai ter virada. Quem crê nisso?
ela determinou com as suas próprias palavras. Às vezes, no meio daquele momento difícil, gente, o que mais nós gostamos de fazer, isso é nosso, tá? É ficar murmurando. O que mais nós gostamos de fazer é procurar alguém para que a gente culpe pela nossa situação em que estamos vivendo. Eu estou assim porque a culpa é da minha vizinha, é do meu vizinho, é do obreiro, é do pastor da igreja, que não me visitou. Eu estou assim porque fulana de tal disse isso, fulano disse isso contra mim. É verdade que as palavras têm poder contra a nossa vida? Sim. As palavras têm uma influência poderosa. E é possível que muita gente jogou praga em você. Mas sabe o que a Bíblia diz? Praga nenhuma chegará à sua. Muita gente dizendo contra você. Mas se as palavras têm poder, enquanto alguém está deixando as palavras caírem contra a sua vida, você está utilizando do mesmo poder das palavras para dizer a toda maldição que vai ser quebrada e que você vai estar de pé em nome de Jesus. É um dizendo não dá, você dizendo vai. É um dizendo não pode, você dizendo pode. Você pode, você vai. Eu não vou me vitimar. Se a palavra tem poder lá, então tem poder cá também. Aliás, aqui é que ela tem. Salomão escreveu isso lá no capítulo 18 de Provérbios, de que a morte e a vida estão no poder da palavra. Você pode profetizar vida se alguém decretou morte sobre a sua casa. Irmão, passou uma mulher lá em casa, fez uma oração, ela foi revelada. Tem um espírito de morte rondando na minha casa. Gente, eu ouvi tanto isso. Tem um espírito de morte rondando na minha casa. Pois repreenda, meu irmão. Se levante dentro daquela casa. Deixa eu continuar. Ela agiu, ela não ficou parada olhando. Isso fala, irmãos, de atitude. Estamos vendo a casa cair, os filhos saírem, se desviando. Estamos vendo as coisas de cabeça para baixo, e a gente lá de frente da Netflix. Ai, Jesus. O que é que nós estamos fazendo ali sentado, enquanto o culto está acontecendo e enquanto Jesus está falando com o povo? O que é que eu estou fazendo lá, enquanto Jesus está passando cá? Ela disse: eu vou sair da tenda e eu vou até onde Ele está. Quem está entendendo até aqui? Oh, glória. Vou já terminar, meus irmãos. Muitas das vezes as nossas atitudes, elas são influenciadas por as pessoas que estão ao nosso lado. Tem um provérbio popular que diz assim: me diz com quem tu anda e eu vou dizer quem o quê? Quem tu és. Isso é verdade ou mentira? É verdade que, em meios termos, não vamos aqui aplicar o determinismo, porque isso não se concebe mais hoje, não 100%. Mas a verdade, meus irmãos, é que o seu contexto pode muito te influenciar. As pessoas ao lado daquela moça dentro do arraial, ao verem aquele sofrimento já há 12 anos, talvez ela estava ali só um palito, anêmica, fraca, frágil, magra, sem possibilidades. Talvez alguém já contava o seguinte: mês que vem, quando eu chegar aqui, essa daí já era. Alguém talvez já estivesse ali marcando que tipo de chapeuzinho preto utilizaria no funeral. Sabe os urubus esperando a hora da sua caída, que você tombe? Porque para muita gente, você tombar é motivo de gozo. Para muita gente que está andando com você, lado a lado com você, às vezes dentro da sua própria casa, você não dá certo, é motivo de alegria.
O contexto pode até te influenciar, gente, mas sabe o que me alegra? É que Jesus, Ele nos chama para ser influenciadores. Todo mundo pode influenciar, então se tem alguém me influenciando para o mal, significa dizer que eu posso influenciar também para o bem. Significa dizer que eu posso dizer para as colegas lá do Arraial, dizer assim: olha, eu vou me encontrar com Jesus. Glória. O homem chegou, agora eu termino, senão ele vai brigar comigo. E aí quando a mulher chegou onde estava Jesus, ela só cumpriu com o propósito. Ela fez o que, gente? Ela fez o que? Ela partiu em cima? Ela foi por baixo, escondida, e ela tocou na orla do vestido de Jesus. Agora o que eu achei mais interessante aqui, gente, é que não foi um toque comum. E Jesus, Ele sabe quando você está aqui, e você não veio porque a Maria vai com as outras. Jesus sabe quando você entra aqui, porque você tem propósitos com Ele. Era muita gente, os discípulos disseram assim: Senhor, não adianta o Senhor perguntar quem foi que te tocou, não, Senhor. É muita gente te tocando, de todo lado. Jesus disse assim: olha, não. Me tocar sem propósito é uma coisa, me tocar com propósito é outra. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso. Qual é o teu propósito hoje com Jesus? Qual é o seu propósito hoje com Jesus? Jesus está presente nessa casa, meus irmãos. Jesus chegou aqui hoje. Quem veio aqui para tocar em Jesus? Quando eu cheguei, vocês estavam adorando aqui com as mãos erguidas para Jesus e dizendo que Ele é santo, abrindo o coração para Jesus. Então se você veio fazer isso, faça com objetivo, porque Jesus vai sentir o seu toque. Não foi qualquer toque, de mim saiu virtude. Eu não vou me delongar nisso aqui, eu queria só comentar, meus irmãos, só para embasar isso aqui, porque Davi, olha só, muita gente tocava harpa divinamente bem e muitos outros instrumentos. Num dia em que Saul viu-se atormentado, alguém disse para ele assim: olha, chama Davi. Ele já tinha chamado os jogadores de tarô, de cartas, búzio, todo mundo que podia fazer alguma coisa, que pudesse ter algum envolvimento, algum poder. Ninguém fez nada. Alguém disse assim: olha, chama Davi, porque ele sabe tocar muito bem. E aí o texto diz assim: e Deus é com ele. E a Bíblia diz que quando Davi começou a tocar a harpa, ele só começou a tocar o seu instrumento, e Deus ia expelindo os demônios de Saul. Você percebe o toque? Não é um toque comum, é um toque de quem tem o quê? Fé. E aí, meus irmãos, é nesse momento que ela chega para Jesus e toca, que acontece, o texto diz assim: e Jesus Jesus fez o quê? Virou. Quantas pessoas havia ali, eu não sei, a Bíblia não diz, mas havia uma o quê? A multidão de pessoas. Jesus certamente se virou para um monte de gente: oi, tudo bem, paz, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estava tudo certo, mas teve uma virada que Jesus fez, que virou a vida de alguém. Percebe como é que é tocar, como a mulher tocou? Quando Jesus se vira para atender alguém que toca com fé, a vida desse alguém nunca mais é a mesma. Ela teve um sangramento de 12 anos, e esse sangramento já tinha passado na mão de tudo que era médico. Quando ela tocou em Jesus, o sangramento, ela estava ouvindo todo dia das pessoas que ela não tinha mais jeito, dos médicos que não tinha mais o que fazer, não tinha mais esperança, não tinha mais nada. Quando ela tocou em Jesus, a esperança
Eu vou terminar aqui, viu, pastor Daís? Dá para a gente cantar só um refrão? Cadê a banda? Pode ser? Só para eu terminar aqui fazendo uma oração rápida.